Estou prestes a ser enterrado em concreto e, enquanto isso está acontecendo, vou explicar tudo o que você precisa saber sobre essa substância. Primeiro, é importante esclarecer a diferença entre cimento e concreto, pois as pessoas geralmente confundem esses termos. O cimento é como a cola, né? A matriz de coisas. Ah, eu estou sentindo. Ok, é bom. Agora, concreto é o cimento mais o agregado, então mais o cascalho e a areia, e está enchendo muito rapidamente. O cimento é a substância artificial mais importante do planeta. Usamos mais dela do que qualquer outra substância, exceto água. Todos os anos, 500 kg de cimento são criados para cada homem, mulher e criança na Terra, e essa quantidade de cimento pode fazer 2 metros cúbicos de concreto, que é cerca de 2 desses grandes aquários. Este vídeo é patrocinado pela WRAN. As pessoas não percebem a importância do concreto, então aqui está outra perspectiva sobre isso. Todos os anos, produzimos uma certa quantidade de bens de cobre, mais de alumínio, e então temos vidro, asfalto, cal, ferro, que é bastante por conta do aço, e então temos cerâmica e madeira. Mas, de longe, o produto sólido que mais produzimos é o material cimentício, essencialmente cimento. Usamos tanto dele quanto todos os outros materiais combinados. E dá para entender o motivo. Concreto é rocha líquida. Você pode despejá-lo em qualquer forma que desejar. É forte e durável e barato. E é tão fácil de produzir que as pessoas têm feito uma versão dele por milhares de anos. Para fazer cimento primitivo, o ingrediente-chave é o calcário, que é basicamente carbonato de cálcio. Se você aquecê-lo a cerca de 1000 graus Celsius, o dióxido de carbono é expulso da rocha, deixando o óxido de cálcio, que também é conhecido como cal virgem. Agora, se você moer o óxido de cálcio e misturá-lo com água, obtém uma reação exotérmica que cria hidróxido de cálcio, que você pode despejar em um molde, e com o tempo ele absorverá dióxido de carbono da atmosfera, transformando-se novamente em carbonato de cálcio à medida que a água evapora. Este é um bom cimento primitivo. É o primeiro cimento feito na humanidade, mas tem desvantagens. Não é possível fazer moldes muito grandes, pois o dióxido de carbono não penetra todo o material para endurecê-lo. Além disso, não funciona debaixo d'água, onde não há dióxido de carbono para endurecer a mistura. Os romanos descobriram a solução para esses problemas. Eles adicionaram pozzolana, uma cinza vulcânica, ao calcário triturado antes de aquecê-lo, resultando em um cimento muito mais forte e durável. Eles o usaram para criar a maior cúpula de concreto não reforçado do mundo, o Panteão, que está de pé há 2000 anos, e construíram pilares de concreto no mar, que endureceram debaixo d'água, alguns dos quais ainda estão de pé hoje. Não imaginava que seria tão pesado. Já está realmente pesando nos meus pés e me deixando um pouco preocupado em conseguir sair. O que eu posso te dizer é que o concreto é cerca de 3 vezes mais denso que a água. Você consegue levantar uma perna? Quero garantir que não terá problemas de sucção. Sim, tudo bem. Vou tentar levantar uma perna para ver o quão ruim será. Gosto de ter os pés no chão e não sei se consigo colocá-los de volta depois que levantar, mas uau! Ok, então vou tentar levantar essa perna bem devagar. E eu consegui levantá-la. Então, até agora eu consigo sair. Meu medo é que o concreto seja tão denso que quando chegar ao meu peito, possa aplicar muita pressão, dificultando a respiração. É como estar em uma trincheira e ter que ceder, você cede seus pulmões para poder respirar. Porque uma vez que eles se contraem e o peso pressiona seus pulmões, você já pensou nisso? Bem, agora que você mencionou. Mas temos oxigênio à mão, por precaução. Mais cedo, treinei como poderia escapar da tigela se estivesse em perigo. Você acha que está tudo bem? Sem problemas. Então, como o concreto romano endurecia debaixo d'água e em placas grossas que o dióxido de carbono não poderia possivelmente penetrar? Há uma alegação de que era superior ao concreto moderno. E era? Por séculos, a receita romana esteve perdida. Foi apenas descoberta em um livro em um mosteiro suíço nos anos 1400.
E desde então, arquitetos, cientistas e engenheiros têm experimentado diferentes receitas de cimento para tentar alcançar o melhor resultado. Agora, descobriu-se que essa incrível resistência, durabilidade e capacidade de endurecer debaixo d'água do cimento romano vinha da pozzolana, aquela cinza vulcânica que era adicionada. E quase 2000 anos depois, as pessoas descobriram que adicionar argila ou xisto ao calcário antes de ser triturado e aquecido produzia o mesmo efeito. E a razão é que todos esses materiais contêm sílica. E a sílica muda completamente a química do cimento. Isso significa que não precisa secar para endurecer. Na verdade, a água se torna uma parte integral desse concreto endurecido, de modo que ele atinge a máxima resistência quando se solidifica debaixo d'água. Esta é a sala de cura do cilindro compressivo. É necessário manter as amostras de concreto em 100% de umidade, então escolhemos submergi-las em água em um banho de cal. Quando fornecedores de concreto despejam o material em um canteiro de obras, cilindros de amostra são moldados para testá-los posteriormente e garantir que possuem a resistência necessária. Na verdade, interceptamos um pouco do concreto destinado a qualquer estrutura que estejam despejando, seja uma laje ou parede, em um carrinho de mão. Levamos o carrinho até nossa estação de teste e começamos a moldar cilindros compressivos que quebramos diariamente para verificar sua resistência, como estes quebrados hoje. Essa resistência aumenta com o tempo, então as amostras são testadas aos 7, 14 e 28 dias, quando o concreto supostamente atingiu sua força total. Então, o que fazemos é listar a data em que serão colocados na máquina de compressão no topo de cada cilindro. Na realidade, continuará se fortalecendo depois disso. As amostras são colocadas em uma prensa hidráulica e submetidas à pressão até falharem. Tudo bem, pronto? Sim, vamos. Vamos iniciar o carregamento, mantendo cerca de 30 libra-força por polegada quadrada por segundo. É importante carregar nessa taxa? Sim, você não quer chocá-lo. Você não quer chocá-lo aplicando muita carga muito rápido. O número central indica nossa pressão em libras por polegada quadrada. O número de cima, o maior, indica a força aplicada em libras. Até quanto vamos conseguir chegar? Uns 7.000 psi? 10.000. 10.000? Então vai ser muito forte. Muito forte. Certo. Sempre divertido quando conseguimos algo acima de 10.000. Aproveite o show gratuito. Vai sacudir este lugar. E essas são paredes de concreto reforçado. É incrível como você não consegue ver nada acontecendo mesmo sob toda essa pressão. Ainda está segurando. Eu sei, não é? Está começando a secar. Agora vai! Sério? 11.000? Uhum. Mais de 11.000 agora. Ah, sim! Você tem filmado muito, não é? Nem se mexeu. Essa é a minha parte favorita. Legal. Vamos ver. Eu gosto disso. Qual é o concreto mais resistente do mundo? O concreto mais resistente do mundo vai ser apenas de laboratório. Em uma competição, chegou acima de 100.000 psi. Hoje, quase todo o concreto é feito com uma formulação de cimento descoberta em 1840. É conhecido como cimento Portland, mas o nome é apenas um termo de marketing. Eles diziam que a cor cinza do cimento se assemelharia a essas rochas muito desejáveis, que eram extraídas próximo a Portland, Inglaterra. Mas o cimento Portland era feito triturando o calcário e depois misturando-o com uma certa porcentagem de xisto ou argila para fornecer os silicatos. E tudo isso era moído em um pó fino e colocado em um forno e aquecido a temperaturas muito altas. E o que sai são esses nódulos que são realmente duros. Eles são chamados de clinker. Suspeita-se que no passado, químicos de cimento podem ter produzido clinker acidentalmente ao superaquecer misturas de cal. Mas como esse clinker é tão difícil de moer, eles apenas o consideravam como resíduo. Mas se você o moer, o cimento que ele produz é muito superior a praticamente qualquer outra química que descobrimos, razão pela qual é tão comumente usado hoje. Agora, existem muitos compostos dentro do cimento Portland. O mais comum é o silicato tricálcico. Estou me sentindo incrivelmente flutuante, como se estivesse flutuando em concreto, o que é bastante ridículo, porque a maior parte do meu corpo está fora do material, mas como é 3 vezes mais denso que a água, você pode flutuar apenas até a cintura.
Isso é totalmente inesperado. Eu não esperava ser capaz de flutuar em concreto. Meus pés estão fora do chão. É onde meus pés estão. Meus pés estão aqui, meus ombros levantados e estou sendo forçado para fora. Depois da massa de cimento para fazer concreto, você precisa de agregados como areia e cascalho. Estes são explodidos de uma pedreira. Depois, eles são moídos para terem tamanhos específicos e existem requisitos muito rigorosos sobre os tamanhos e formas do agregado que vai ser despejado no concreto, porque é claro que isso afetará a resistência do concreto resultante. Sim, isso é apenas uma areia de concreto bem graduada. O material mais arredondado ajuda o empreiteiro no que diz respeito ao seu acabamento. Sim. E quando estão passando a desempenadeira sobre a laje, eles querem uma partícula arredondada, não uma partícula esmagada e irregular. Você procura mais por uma areia esférica? Arredondada. Sim, areia esférica como uma pedra de rio, como uma areia de rio. Os designers na faixa querem despejar concreto elevado, eles querem aliviar a carga do deck. Vamos incorporar algum agregado leve no lugar deste peso normal. O concreto de tamanho típico de 3/8 e peso normal pesará cerca de 110 libras por pé cúbico. Os agregados são levados em caminhões para a fábrica de concreto. Tudo bem, vou soltar a rocha. Onde eles são despejados. Em seguida, eles são transportados por grandes esteiras até os montes de armazenamento. Estes são carregados em grandes tremonhas e depois pesados e despejados nos caminhões. O operador de controle abrirá o portão e soltará material na tremonha. Descendo para o caminhão betoneiro abaixo. É aqui que o operador do lote está controlando a fábrica. Aqui, em frente ao nosso operador de lote, William, está a receita que ele vai dispensar no misturador de concreto. Cada linha representa um componente distinto no concreto. Aquela lá em cima é uma rocha de 3/4. Temos uma rocha intermediária de 3/8 abaixo dela, seguida de areia. Aqui nesta coluna, ele está mirando, por exemplo, na rocha de 3/4. Ele quer atingir 13.000 libras de material para essa carga. O computador buscará atingir 5,9 kg da rocha de 3/4. Então tudo está se enchendo? Se ele ultrapassar a tolerância e o alvo, mudará para uma cor vermelha. Nesta tela mostramos o funil de retenção, o material que está sendo pesado. Está logo acima do caminhão betoneira que passou sob a fábrica. E a água, William, está laranja? Sim, estamos um pouco abaixo. Mas sempre podemos acrescentar um pouco de água. Sim. Não podemos tirá-la. Ok, vou verificar o interior do caminhão. É assim que parece por dentro de um caminhão de cimento. Então, eu estava interessado em ver qual seria a diferença de resistência entre cimento puro, cimento com areia e cimento com areia e cascalho, como a mistura típica de concreto que eles fariam. Então, eu os fiz preparar esses cilindros especiais e testá-los na prensa hidráulica. Pode-se pensar que o cimento puro, por ter mais cola, seria o mais resistente. O cimento é a mágica, certo? A cola. Portanto, se reduzirmos a quantidade de cimento por unidade de volume, vamos ter menos resistência. Quando testamos o cilindro de cimento puro, houve muita fratura à medida que a carga era aplicada. É isso? Não. Vamos deixar continuar. Ele pode aguentar mais pressão. O quê? 8.000 psi, agora quebrou. Agora cimento mais areia. 9.163 psi. Era a sua previsão? Minha previsão foi baseada na força que era 2 semanas atrás, que temos aqui. Temos 14 dias de 6.600. A razão seria que provavelmente quebraria com mais 1.000 psi acima disso, mas definitivamente ganhou muito. E por fim, cimento mais areia e cascalho. Esta é a mistura normal de concreto. É isso? Não. É uma parte. Uau. Então é isso. É isso. É isso. Falhou aos 8.300. Certo.
Fiquei surpreso ao ver todos os cilindros quebrando sob praticamente a mesma pressão. Para mim, é realmente interessante que você poderia ter todo aquele cimento, certo? Mas você não fica apreciavelmente mais forte do que isso ou aquilo. O cimento é a parte mais cara do concreto. Se você pode reduzir para 30% na mistura e ainda obter as mesmas características de resistência, definitivamente deve fazer isso. Outro ponto interessante é que o cimento puro parecia descascar e lascar mais quando estava sob carga. Adicionar o agregado ajudou a amostra a ficar mais unida e permanecer junta mesmo com toda essa carga. Então, o concreto romano era superior ao concreto moderno? Bem, a resposta é não necessariamente. O concreto romano possuía vantagens surpreendentes. Por exemplo, ele era, na verdade, menos bem misturado do que o concreto moderno. Então havia pequenos blocos de óxido de cálcio não dissolvido, ou cal virgem, que permaneciam dentro do concreto romano. E então o que acontecia é que quando o concreto rachava e a água entrava, ela dissolvia esse óxido de cálcio formando hidróxido de cálcio, e então você teria o novo crescimento de carbonato de cálcio. Então o concreto romano era na verdade autorregenerativo. Isso é meio que uma vantagem fascinante, mas eu diria que, em geral, quando olhamos para as estruturas romanas, só vemos as que sobreviveram até hoje. Há um viés de sobrevivência. E por fim há a questão do custo. Poderíamos fazer concretos muito fortes que durariam muito tempo, mas escolhemos não fazer isso, porque é mais barato e não esperamos que nossos edifícios durem tanto. Antes de levar o concreto para o local, é preciso garantir a consistência correta para o cliente, ajustando a quantidade de água para não ficar muito seco ou líquido. Mas você não quer fazer isso, pois pode afetar a resistência. Então, aqui, eles usam produtos químicos modernos como superplastificantes. Aqui no canto superior esquerdo, há unidades de dispensação para misturas químicas adicionais. E é o que estão adicionando agora, como o superplastificante. Ele torna o concreto mais fácil de trabalhar e espalhar sem alterar significativamente o conteúdo de água. Para verificar a consistência, eles realizam o teste de abatimento ou de espalhamento. Vamos encher o cone até o topo, bem nivelado, e vamos retirar aquele cone de metal, medir a distância que ele percorre na placa. O concreto que estão despejando em mim deve ter uma extensão de 27 polegadas. Nós vamos medir nos dois lados. Exatamente 27 aqui. E neste lado, exatamente 27. Então, por que é tão importante ter a consistência certa do concreto? Você não quer que esteja muito seco. Você deseja umidade suficiente para fluir e preencher qualquer recipiente que esteja tentando encher. Neste caso, a esfera com você dentro. Então a pergunta que você provavelmente está se fazendo é: quanto tempo posso ficar aqui antes que o concreto endureça? A resposta usual é cerca de 4 horas sem agitação, e é por isso que quando você vê caminhões de concreto dirigindo na estrada, aquele tambor tem que estar girando para manter o concreto agitado e impedir que ele endureça. Mas o que acontece se o caminhão quebrar ou houver um engarrafamento ou algo quebrar? Então, às vezes, o concreto endurece dentro do tambor desses caminhões, e isso é um resultado terrível. Mas há uma coisa que você pode fazer para retardar o endurecimento do concreto, e isso é adicionar um refrigerante comum, como coca. Os açúcares dentro desta coca impedem que o processo de endurecimento ocorra, e isso pode te dar algumas horas a mais. Aparentemente, esses caminhoneiros dirigem por aí com algumas garrafas de 2 litros de refrigerante dentro da cabine, e assim eles podem despejá-las na carga se precisarem para evitar que ela endureça. Espero que isso signifique que também conseguirei me sair bem. Mas como o concreto de fato endurece? Bem, você tem a mistura seca de cascalho, areia e pó de cimento, e então você adiciona água. A água começa a dissolver os grãos de pó de cimento para que os íons entrem em solução. E alguns desses íons são de hidróxido de cálcio. Portanto, é isso que torna o concreto uma solução muito básica. O que você vê? Estamos nos aproximando de 12, 11.8. O pH do concreto pode chegar a 12 ou 13. O pH aqui é 11.8. E isso é incrivelmente básico, o que significa que, se estiver na sua pele, no seu corpo, pode estar dissolvendo sua pele e células. Ser enterrado em concreto é como pular em um tanque de água sanitária. É por isso que estou usando um traje seco e luvas de látex. Sim, não é algo que você quer tentar em casa.
Então não tente nadar em concreto. Agora os íons estão dissolvidos na solução. E lembre-se, o composto mais comum no cimento é o silicato tricálcico. À medida que reage com a água, começam a se formar cristais de silicatos de cálcio hidratados, além de outros minerais hidratados. E todos esses cristais crescem e se entrelaçam, fazendo com que o concreto endureça. Note que a água é essencial para a formação desses cristais, então a água não está evaporando, não está secando, na verdade está se tornando parte do material sólido do concreto, e é por isso que essa química é chamada de hidratação do cimento. É também por isso que o concreto recém-despejado deve ser mantido em um ambiente o mais úmido possível. Las Vegas é tão seco que frequentemente instalam nebulizadores para pulverizar ao redor do concreto novo, para garantir que a umidade seja alta o suficiente. Uma das coisas que percebi enquanto fazia este vídeo é que o calcário, o componente principal do cimento e concreto, bem, ele vem da vida marinha antiga. O calcário é formado a partir dos esqueletos e conchas de organismos marinhos antigos que, você sabe, morreram milhões de anos atrás, e então tudo isso foi comprimido e agora usamos isso para fazer arranha-céus enormes e, você sabe, viadutos. Basicamente, toda grande peça de infraestrutura é feita com concreto. E então, agora, quando você olha para o belo horizonte da cidade, o que você realmente está vendo é a vida marinha antiga. Os arranha-céus são feitos de conchas do mar. Arranha-céus são feitos de conchas do mar. Arranha-céus são feitos de conchas do mar. Sim, isso é loucura. Hilário! Adorei, estou sem palavras. Estou tentando me forçar a entrar, mas é como se me empurrasse para cima. Como se eu estivesse empurrando para baixo no concreto, mas é como bem estou sendo empurrado para fora dessa coisa. Vou apenas tentar me forçar a entrar aqui. É isso. Não tem como, você não pode ser enterrado em concreto. Estou fazendo o meu melhor agora para afundar e não consigo, mas vou usar meus braços para me empurrar para dentro. Lutar contra a flutuabilidade é difícil. Estávamos preocupados em me tirar, mas eu não consigo ficar dentro. Vou tentar pular. Vamos lá. É isso. Certo. Aqui vamos nós. 1, 2, 3. Isso é ótimo. Isso é tão bom. Eu não quero sair. Isso é Muito bom. Alguém tem tempo? Essa coisa não vai endurecer comigo, vai?